Fala galera, Ritionly aqui, mais um videozinho hoje. Hoje a gente vai trocar um pouco do tema dos vídeos que vocês estão acostumados muito com Pancake Protector, a gente até esboçou alguns vídeos de outros jogos NFT. O que a gente sabe é que eu sou formado em economia e eu também sou uma ampla experiência no mercado cripto. Então eu vou trazer hoje para vocês uma coisa um pouco diferente, que se vocês gostarem eu quero que vocês deixem aqui no comentário, quero que vocês deem like no vídeo e comentem aqui que vocês gostaram, que eu trago mais aulas do tema, mais aulas mais aprofundadas de temas mais técnicos de criptografia, para vocês irem aprendendo e entrarem nesse oceano que é o mar de criptografia e criptomoedas, tá bom? Hoje a gente vai falar dela, a queridinha, a que lançou aí, tem essas semanas, que está sendo lançada aos poucos, talvez não tenha aparecido para você ainda, que é a Nucoin, a moeda do Nubank. Então tem várias coisas que a gente tem que falar, eu vou tentar nesse vídeo falar os pontos positivos, apesar de eu ter achado poucos, os pontos negativos e como você pode comprar e vender aí no seu app, tá bom? Então vamos lá para a tela do meu computador para a gente ver isso aqui. Bem, no início de tudo a gente precisa o quê? A gente precisa olhar o documento oficial disponibilizado pelo próprio Nubank. Então aqui vocês podem ver, deixa eu dar um zoomzinho aqui para melhorar para vocês. Esse é o Light Paper do Nubank, tá? Se não tiver achado, é só escrever Light Paper no Google, Nucoin, Light Paper Nucoin, que vocês encontram esse documento. E aqui a gente tem diversas informações que já são importantes. A primeira delas, que vem escrito aqui, logo na introdução, é do objetivo, né, do token, que é ser um token de utilidade. Isso aqui eu já não gosto muito. A título de exemplo dos times de futebol que tentaram fazer a mesma coisa, lançar tokens chamados tokens de utilidade, hoje em dia a gente vê que eles são tokens só de especulação, a grande maioria não tem utilidade alguma, tá? E os que têm utilidade são utilidades bem poucas e são bem inflacionadas, e os torcedores mesmo dos clubes envolvidos ficaram com a moeda derretida porque os especuladores jogaram todo o valor em cima da moeda e se recuperar de uma pancada dessa é absurdo. Mas ele procura ser aqui um token de utilidade. Aparentemente, o que o Nubank pretende aqui? Ele pretende ser um token onde ele vai ter patrocinadores ou empresas que vão dar esses tokens como recompensa por você utilizar em serviços dessa empresa. E aí esses tokens vão ser usados em clubes de vantagem, em lojas, em prêmios, etc, etc. Ou seja, um sistema de pontos, um Smile, só que versão cripto, versão do banco Nubank. Aqui também a gente tem uma outra informação relevante ainda na introdução, que é uma parceria com a Polygon Labs. A Polygon é uma rede muito conhecida. E para vocês entenderem um pouco da minha crítica, vamos dizer assim, ao Nubank, vocês precisam entender por que aqui já começa o problema. A Polygon, ela não é um ambiente descentralizado. E o próprio coordenador do Nubank, a pessoa que está por trás do Nubank, não, perdão, do Nucoin, ele deixou claro na mensagem dele que é o seguinte: a proposta é explorar um processo descentralizado de circulação de produto, característica da Web3. Aqui, não existe token descentralizado na Web3. Eu desculpa se isso é novidade para você, mas se está inserido na Web3, não é descentralizado, tá? A moeda mais perto de ser descentralizada na Web3 está longe de ser a Polygon. A Polygon, vou mostrar para vocês aqui num gráfico, ela tem um ecossistema separado e dominado, tá bom? Por grandes empreendedores, grandes founders e e o ecossistema dos próprios desenvolvedores, ou seja, eles cunharam a moeda, as pessoas que cunharam a moeda. Aqui você pode ver que mais de 70% está em grandes players, foundations ou o ecossistema como um todo. Tem uma parte na Binance, uma parte de founders, pessoas que imprimiram dinheiro no começo, e o ecossistema são os developers, os que emitiram uma nota. Então aqui vocês entendem que qualquer consenso vai ser ganho pela maioria detentora de moeda. Dentre eles, é curioso também notarem que os stakers reward, ou seja, as pessoas que ajudam a rede, deixando as suas Polygon em stake para validação, contribuem apenas com 12% de todo o ecossistema. Então 12% apenas, ou seja, não tem nada de descentralizado nisso. Outra coisa muito importante na Polygon, que vocês precisam entender, é que recentemente ela teve que adotar uma pausa por conta de alguns travamentos, uma suspeita de hacker, alguma coisa que estava acontecendo, eu não me lembro muito bem, e decidiram pausar a rede. Se alguém está decidindo pausar a rede e não é as pessoas que estão com moeda em stake, alguém decidiu deliberadamente que a rede deveria ser pausada, ela não é descentralizada. E é ela que está modelando a tecnologia que vai ser usada pelo Nubank. Dentre essas participações de modelação do Nubank, ele tem ainda, aqui a gente vai vendo mais para frente, da própria Nucoin, ela tem a Point of Authorities, que é um dos diversos formas de validação de rede. Existem cerca de 13, 14 tipos de validação de rede hoje atualmente no mundo criptográfico. O mais conhecido deles é o Proof of Work, que é o que trabalha o Bitcoin, e o Proof of Stake, que é a que as outras grandes redes estão usando para dentro da Web3. O Proof of Stake, já disse aqui, não é tão descentralizado assim, dependendo da moeda, porque os foundations, os organizadores e todo o ecossistema é comandado pelos grandes players. E a Point of Authority é muito famosa dentre os sistemas bancários, financeiros, seguradoras, etc, etc, etc. Por quê? Porque o Nucoin pode eleger um conselho deliberativo que ele vai dizer: esses são os validadores por força, ou seja, por autoridade. Eles detêm muita moeda. A autoridade aqui é aqueles detentores de muita moeda. Então, se você tem uma
Point of Authority, você automaticamente diz que algumas pessoas vão ter uma quantidade absurda de moeda, porque essa validação dá pela... Vou mostrar para vocês aqui, ó. O que é importante pra gente é isso aqui, ó. Novos blocos na blockchain são criados apenas quando uma super maioria é alcançada pelos validadores. Ou seja, só quando esse grande bloco super maioritário, com muita detenção de moeda, autoriza alguma coisa, que novos blocos são feitos na autoridade. Essa é uma das coisas mais centralizadas que existe dentro da criptografia. Então, apesar de ser uma nucoin, ela continua com todas as atribuições bancárias possíveis dentro do ecossistema dela, tá bom? Isso cunhado também com uma outra coisa muito importante dentro da moeda nucoin. Não existe dentro de todo o light paper a orientação de como vai ser a venda dessas moedas, tá ok? Não tem nada. Assim como o Bitcoin que você compra no Nubank, você não pode vender ou sacar para sua carteira o Bitcoin, a Nucoin vai ser aparentemente a mesma coisa. Se você quiser desfazer-se da sua Nucoin, vai ter que ser pelo próprio aplicativo, com as regras do aplicativo, com as taxas do aplicativo, você não vai poder destacar ela em qualquer outro lugar. Pelo menos a princípio, como está descrito no Light Paper. E a exemplo do Mercado Livre, que também tem, o Mercado Livre tem uma moeda própria que você pode gastar dentro da plataforma Mercado Livre, mandar para outra pessoa, usar como pontos, etc. Tudo igual a Nucoin, só que no Mercado Livre, ela não tem como ser vendida. Então, é só um cashback fictício que você pode usar em grupo de vantagens. Não se iluda porque o valor está subindo na sua moeda. Ela provavelmente não será vendida, não terá corrência bancária dela por aí, você não vai poder trocar. Só correspondência para produtos ou coisa do tipo. Digo isso porque o supply do Nubank, do Nucoin, será lançado com 100 bilhões, desses quais 60% já é de recompensa inicial. Então a gente tem aí 60 bilhões de recompensa inicial, mais 20% de reserva inicial dos patrocinadores, que também é para distribuição diária. Ou seja, 80 bilhões de moedas, como ele mesmo diz aqui, 80%, né? 80 bilhões de moedas poderão ser distribuídas exclusivamente aos usuários finais das marcas patrocinadoras. Ou seja, até 80 bilhões podem ser distribuídos aos usuários finais desses patrocinadores. Quem são os usuários finais? Vocês, que estão ganhando aí do airdrop do Nubank, que estão usando das marcas patrocinadoras. E 20 bilhões, ou seja, 20%, ficará no caixa do Nubank, que é a tesouraria do Nucoin. Aqui, a gente precisa se atentar a algumas coisas. Existe um sistema de queima, enquanto não tiver muitos patrocinadores, vai ser bastante moeda queimada. Só que essa queima não é relevante no final do dia. Por quê? Porque a partir do momento que o Nubank começar a fechar patrocinadores, essa queima vai ficar tão pequena, que ao invés de um processo deflacionado de queima de moedas, igual acontece com a Wave do Bitcoin, por exemplo, ela vai ficar meio que estável em valor de mercado e distribuição de liquidez. Porque se você distribui cerca de 14 milhões por dia de moedas e tira do mercado metade disso, ou seja, 7 milhões, no final do dia você ainda despejou 7 milhões de moeda no mercado. Então, com um supply muito grande de 100 bilhões, não tem uma relevância essa queima na questão da oferta, porque não adianta só queimar token igual essas grandes meme coins fazem. Precisa ter uma relevância dentro da oferta. Então, por exemplo, a Shiba queima muito supply do nada, não é porque ela precisa absurdamente diminuir a oferta, mas porque o ecossistema dela suporta agora uma quantidade menor de oferta para a demanda que está sendo gerada de utilização do ecossistema dentro da Shiba, fazer a moeda ter mais demanda com a oferta diminuindo porque eles queimaram a moeda. Enquanto aqui não, aqui todo dia você vai ganhar moedas em distribuição desses patrocinadores. Não tem uma demanda diminuindo, uma demanda aumentando ou coisa do tipo, a não ser que novos patrocinadores entrem na ideia do Nubank. Só que se novos patrocinadores entrarem na ideia do Nubank, ele já entra com um supply inicial. Então ele já entra com muita moeda. Então a mecânica fica meio que no 0 a 0 em questões de moeda, tá bom? Outra coisa que eu já disse lá no começo, o Nubank não sinalizou como isso será vendido. Não tem nenhuma indicação de que você conseguirá vender por reais as suas moedas. E a exemplo do Mercado Pago, do Mercado Livre, etc., não poderá, tá? O Mercado Livre não tem essa opção. Você gasta lá dentro. Se você não gastar lá dentro, não tem muito o que fazer. Então você não sabe se vai conseguir vender ou não. A princípio não vai, tá? Isso deixou bem claro. Então vamos lá, até aqui, até onde a gente está. O supply é extremamente alto e vai ser despejado na cabeça de todo mundo conforme o tempo for passando. É extremamente centralizado, o Nubank controla todas as operações pelo próprio sistema de Point of Authority. Algumas pessoas podem comentar aqui, mas a Polygon é da rede Ethereum, e a rede Ethereum é descentralizada. Não, a rede Ethereum não é descentralizada. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo aqui explicando por que o Ethereum também não é descentralizado. Ele era um pouquinho descentralizado quando era Profit Work, com a nova atualização ele ficou completamente centralizado também, ok? Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Então ela não é descentralizada, ela tem um supply infinito, são 100 bilhões de moedas, então, ou seja, se ela está lançando a 0,08, para ela chegar a um real de captação de mercado, ela teria que ter a captação de mercado mais ou menos, deixa eu ver aqui na CoinMarketCap, mas se me falha a memória, ela ia pular ali para a sexta moeda mais valorosa do mercado, tá ok? Em captação de mercado. Aqui a gente vê que ela seria a sexta moeda mais valorosa do mundo em captação de mercado, se ela quiser alcançar esse patamar de R$1. Então, assim, não estou dizendo que é impossível, mas dentro do mecanismo de despejo de mercado, pouca queima, por conta dos patrocinadores que vão entrar, uma reserva diária
da organização não é descentralizada, não será disponibilizada em corretoras descentralizadas, nem em outras corretoras por aí, nem tão cedo, porque isso destruiria o poder de mercado dos clubes de vantagem, bem como o Mercado Livre também fez, ele não lançou em lugar nenhum, só dentro da própria plataforma. Então, assim, é muito difícil essa captação de mercado. E o adendo de que você não pode vender, será só um cashback mesmo. Mas voltando para o papel, tem uma coisa que é muito interessante que a gente começa a falar do lado bom, que é usar a moeda não como uma cripto, porque nisso aqui eu não vejo vantagem nenhuma, tá? Você não vai conseguir vender, vai ser só um valor irrisório, você está gastando dinheiro, etc e tal. Porém, eu vou tirar um pouco dos outros se a gente conseguir ver os três, né? Eles têm uns níveis, e os níveis eles vão pelo stake que você vai fazer. Eu chamo de stake, mas é bloquear o saldo lá dentro do Nubank. E esse bloqueio de saldo é proposital, porque se não tiver como bloquear algum saldo do usuário e a moeda estiver valendo praticamente 1 para 1, porque no nível último aqui você ganha 1 para 1 da moeda, você simplesmente derrete os usuários, né, comuns, derretem esse plano de captação porque não deixaram nenhuma moeda guardada. Mas a título de exemplo, vamos supor que o Nubank tenha uma cartela aí de 1 milhão de clientes que vão usar o nível 7 aqui, o nível mais alto. É óbvio que a gente está falando demais, né? Mas se a gente tem 500 mil moedas em stake de 1 milhão de clientes, a gente vai ter vai ter exatamente 500 bilhões de moedas centralizadas aqui no nível 7. Ou seja, não vai ter nível 7 para todo mundo, porque só tem 100 bilhões e não é 100 bilhões que vai estar rodando. Então aqui é um primeiro ponto, né? Poucas pessoas vão conseguir juntar esse montante aqui. Então não vai chegar nem a 1 milhão de usuários. E para vocês terem ideia, porque que isso é importante, 1 milhão de usuários no nível 7, tá? Deixando bem claro. Por que isso é importante? Porque uma moeda, por exemplo, como a Dogecoin, tem uma comunidade que chega a cerca de 10 a 15 milhões de pessoas. Se você entra nos fóruns da Dogecoin, ou se vocês não quiserem pegar uma moeda meme como exemplo, a gente pega uma XRP da vida, uma BNB, a comunidade desse tipo de moeda, que é globalizada, passa fácil dos 3, 4 milhões de pessoas, de usuários. Então, aqui no Nubank ele já propõe que o último nível aqui do cashback dele não vai ter tantos usuários assim, vai ser alguma coisa bem pequena. Por quê? Porque ele só tem 100 bilhões de mercado. Então, se você tem 500 mil moedas e tem essa capacidade de chegar no nível 7, você vai ser uma rara exceção se você deixar isso acumulado lá, paradinho, tá? Rara exceção, eu digo, em comparação aos grandes projetos, que é a especulação que a galera faz para chegar a $1, coisa do tipo. Mas se você começar pelo nível 1, ou nível 2, até o nível 5, eu acho que é extremamente válido ter. E aqui é um ponto forte, porque se esse programa de fidelidade alavancar do jeito certo, poxa, você ganhar aí 0,7 cashback para cima de cada real ganho, cashback, eu digo cashback, você vai ganhar aí no coin, né? Você vai ganhar o cashback, entre aspas, será o seu coin que vai entrar na tua carteira. Pô, e você usar isso para comprar alguma coisa, ingresso, bilhete do Uber, coisa do tipo, isso é muita coisa, assim, é um baita programa de fidelidade baseado aí no que tem, só que não tem muita coisa ainda, então tira um escuro especulativo. Aparentemente, até agora, só tem um sorteio que você participa do Nubank por deixar suas moedas em stake, tá ok? Não achei outra coisa que dá para fazer com a Nucoin ainda, a não ser participar desse sorteio. Aqui ele dá alguns exemplos, né, de como seria. Por exemplo, no nível 2, o Nico ganharia 4,8 moedas no nível 2, se ele gastasse 480 milhões no cartão de crédito. Aqui a Marcela, que é nível 7, vai ganhar 1 para 1. Então a Marcela aqui que viajou com as amigas, vai ganhar aí os 1.200 no coins dela por ter gasto R$1.200. E aqui um cara do nível 4, que é o José, ele vai ganhar aí 0,04, o que já é, na minha opinião, uma boa. 4, 5 é o que eu pretendo fazer quando liberar para mim. Que é aqui a compra de quem gastou 500 e pegou 20 no coins. Isso é um plano de vantagem. Se aparecer alguma coisa interessante para fazer com essas moedas, ok. Se não aparecer, paciência. Mas não há mais nada que você possa fazer com isso. Se está aparecendo para você um valor imenso que você botou em stake, amigo, desculpa, isso aí vai... A partir do momento que abra o mercado para isso, se abrir, o que eu acho que não vai, porque o Nubank não é burro, tu não vai conseguir fazer nada com essa moeda, tá? Desculpa, vai derreter antes de você conseguir vender. Inclusive, quando você tenta comprar, automaticamente a moeda já atualiza o valor ali na hora, porque a mudança está muito dinâmica, porque é muita distribuição de moeda. Todo airdrop é a mesma coisa. Quem está segurando o valor da moeda é simplesmente o fato dela não estar no mercado. Se ela abrir mercado, ela diz qualquer uma moeda, nesse mesmo sistema, a mesma coisa. Do Mercado Livre, as moedas, vamos chamar de moedas aqui, mas os pontos e clubes de fidelidade da Smile, Evo, etc. É a mesma mecânica, mais ou menos assim, vamos dizer, piramideira. Eu não vou dizer piramideira porque não deixa de entrar lucro, mas a distribuição sem exacerbação nenhuma, ou seja, sem retorno nenhum, sem demanda, né? É muito perigosa para a própria moeda. E são 100 bilhões de moeda que a gente está falando. O Bitcoin chegou ao valor que chegou porque ele tem, sei lá, cerca de 19 milhões. A gente vê aqui, ó. Ele tem 19 milhões de BTC circulando, tá? Então, tipo assim, não é nem de perto uma moeda para você ficar especulando e perdendo dinheiro. Faça sim, um programa de vantagem é muito bom até o nível 5, como eu disse, é algo vantajoso, mas não mais que isso. Bem, para comprar, como é que a gente faz? Você vai entrar no seu aplicativo. No seu aplicativo você vai ter lá sua fotinha no seu avatar, você clica no avatar. Se tiver disponível para você, vai estar automaticamente ali, compre no coin. Em algum canto aqui você vai achar, vai estar automático, vai estar assim, novo, um símbolo de novo que vai estar disponível para você, no coin. Você clica nele, lá você vai ser levado para uma tela que tem 2 saldos. O seu saldo do airdrop, que não está bloqueado,
e o saldo que você pode bloquear. Inclusive o saldo do airdrop você pode bloquear. É a única coisa que dá pra fazer com ele, inclusive. Você bloqueia por hora, né? Uma coisa que dá pra fazer por hora, porque depois você vai poder gastar o seu Uncoin com nível 0. Para bloquear, para ativar o nível 1 ou nível 2, se você ganhou um pouco mais de moeda, é ali. E logo abaixo disso, ou acima, não me lembro muito bem, vai estar o botão onde você pode comprar mais, adquirir mais Uncoins. Tem um limite para cada compra, tem um limite, tá? Tem um limite, porque a própria Nubank está controlando a emissão de compra justamente para controlar um supply super valorizado em circulação. Mas isso não diminui muito os problemas da rede, porque ela detém 100 bilhões, já foram cunhados 100 bilhões, vocês entendem? A mesma coisa do ecossistema da Polygon, já nasceu existindo esse monte de moeda. Então, eles tiraram a valor zero, uma moeda, 100 bilhões de moeda a valor zero, botaram um valor arbitrário, baseado numa especulação deles, assim a mesma coisa foi a Polygon, e eles detêm essa maioria dessas moedas. Então, essa é a grande problemática. Então, eles não podem deixar deliberadamente essas moedas saírem no mercado, primeiro porque isso desvalorizaria absurdo por conta da inflação, e segundo, porque eles precisam controlar essa emissão nos primeiros meses para não gerar um desconforto entre os patrocinadores. Eles precisam marketizar a coisa melhor. A ponderação final, depois de você estar bloqueado, você vai participar do sorteio, porque é a única coisa que dá para fazer por enquanto, só tem um patrocinador. Mas eu recomendo você sim dar ali, quer dizer, recomendo não, porque não dá recomendação nenhuma. Mas participar do programa parece ser vantajoso sim, tá? Não parece ser algo ruim. Mas muito cuidado com a especulação, porque não, enquanto criptomoeda não é nem de perto o melhor investimento, nem a melhor especulação é porque você não vai conseguir vender essa porcaria igual não consegue vender o seu Bitcoin dentro do Nubank, tá bom? Esse tipo de vídeo que eu faço assim, ele demanda muito estudo, eu perdi horas lendo o Light Paper. Talvez não tenha ficado alguns pontos em aberto, porque a minha cabeça funciona um pouco mais rápido do que o que eu estou falando às vezes. Isso é falta de treino de quem está começando agora no canal. Mas se vocês gostam desse tipo de análise mais sincera, mais adentro do mercado cripto, mais por dentro da tecnologia em si, né, da Web3, das Profit Work, Profit Stake, como eles te enganam com descentralização ou não das coisas. Comenta aqui se você já sabia que a Polygon fazia essa patifaria. Comenta aqui se você vai comprar no Bank, ou se você vai apostar no stake, ou se você vai especular com a moeda. E comenta também se você quer que eu faça esse tipo de conteúdo, porque eu tenho diversos conteúdos mais específicos de cripto, mais técnicos, porque eu cheguei a dar aula disso no passado. Então, se vocês quiserem, eu vou trazendo aqui aos poucos, mas eu preciso da ajuda de vocês. E como é que vocês podem me ajudar? Se inscrevendo, comentando, ativando a notificação, me seguindo, entrando lá no Telegram, a gente conversar sobre jogos e cripto e qualquer coisa. O Telegram fica aqui embaixo, sempre o link. Então, tamo junto, até a próxima, me dá seu feedback.